Para ouvir a leitura do texto que eu faço. Estou seguindo a Nova Versão Internacional em português. Isso é óbvio, mas é que existe a Nova Versão Internacional em inglês, que foi lançada primeiro. Salmo 126. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca encheu-se de riso, e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Então a nossa boca encheu-se de riso, uma boca sorridente. Queiram sentar, por favor. Embora seja o Salmo 126, este foi composto depois do 137. Para entender o que se passa, nós temos que ler primeiro o 137. Então queiram ir comigo ao Salmo 137. Junto aos rios de Babilônia, nós nos sentamos e choramos com saudade de Sião. Ali nos salgueiros penduramos as nossas harpas. Ali os nossos captores pediam-nos canções. Os nossos opressores exigiam canções alegres, dizendo: cantem para nós uma das canções de Sião. Como poderíamos cantar as canções do Senhor numa terra estrangeira? Este é o Salmo do Exílio. Eles estão cativos na Babilônia, têm saudades da sua terra, penduraram suas harpas nos salgueiros. Lá em Portugal é salgueiros, aqui chamamos de chorão. Os chorões penduraram suas harpas nos chorões, perderam a alegria. 70 anos depois eles voltam para casa. E agora compõem um novo salmo. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca encheu-se de riso. Primeiro o choro e depois o riso. Às vezes nós choramos de frustração, de raiva, de medo, de dor, de saudade. O caso deles era um choro de saudade, lá no Salmo 137. Sião era como a terra era chamada, porque o Monte Sião era onde estava o templo. Seria como se disséssemos hoje, um brasileiro lá fora, falando Brasília, como simbolizando o país. A dor do exílio, a absoluta ausência de perspectivas. A ausência de perspectivas talvez seja um dos problemas mais sérios para a pessoa. Quando ela olha para frente e vê que não há frente, não há nada. E eles disseram isso no Salmo 137, 4. Como poderíamos cantar as canções do Senhor numa terra estrangeira? Não tinham ânimo nenhum para cantar, agora estão cantando. Estão alegres. A nossa boca encheu-se de risos e a nossa língua de cantos de alegria. Antes um rosto triste e uma boca fechada, agora um rosto alegre e uma boca sorridente. Quero convidá-los a analisarem comigo a situação vivida pelos hebreus nesses dois salmos, o 137, o Salmo do Exílio. Antecipando lá o Minha Terra Tem Palmeiras, onde canta o sabiá, já havia alguém chorando no exílio. E o 126, a canção De Volta para Casa. E quero fazer duas perguntas compatibilizando os dois salmos, mas centrando-me principalmente no Salmo 126. Esta é a primeira pergunta. Por que choramos? Bem, no caso específico dos hebreus, primeira resposta, porque eu vou dar 3. Por que choramos? Primeira resposta.
Muitas vezes nós choramos por causa dos nossos erros. Vamos ver o que aconteceu quando eles foram levados para o exílio, tornados escravos lá em Babilônia e compuseram o Salmo 137. Vamos ver a sensação deles. Lamentações de Jeremias, capítulo 1, de 2 a 8. Aquilo foi um desastre nacional. Eles tiveram que refazer toda a sua teologia. Tiveram que repensar os seus conceitos religiosos. Eles achavam que o seu Deus era o mais poderoso de todos e ele perdeu para os deuses da Babilônia. Eles diziam assim: não, o templo do Senhor é aqui, nada nos acontecerá. O templo do Senhor foi incendiado. Eles tiveram que refazer os seus conceitos e descobriram que não fora Deus quem falhara, mas foram eles que haviam pecado. Então lemos em Lamentações 1, de 2 a 8. O autor de Lamentações personifica Jerusalém como se fosse uma mulher chorando. Chora amargamente à noite, as lágrimas rolam por seu rosto. De todos os seus amantes nenhum a consola, os deuses estranhos. Todos os seus amigos a traíram, tornaram-se seus inimigos. Em aflição e sob trabalhos forçados, Judá foi levado ao exílio. Vive entre as nações sem encontrar repouso. Todos os que a perseguiram a capturaram em meio ao seu desespero. Os caminhos para Sião pranteiam, porque ninguém comparece às suas festas fixas. Todas as suas portas estão desertas. Seus sacerdotes gemem, suas moças se entristecem, e elas se encontram em angústia profunda. Seus adversários são os seus chefes. Seus inimigos estão tranquilos. O Senhor lhe trouxe tristeza por causa dos seus muitos pecados. Seus filhos foram levados ao exílio, prisioneiros dos adversários. Todo esplendor fugiu da cidade de Sião. Seus líderes são como corças que não encontram pastagens. Sem forças fugiram diante do perseguidor. Nos dias de sua aflição e do seu desnorteio, Jerusalém se lembra de todos os seus tesouros que lhe pertenciam nos tempos passados. Quando seu povo caiu nas mãos do inimigo, ninguém veio ajudá-la. Seus inimigos olharam para ela e zombaram da sua queda. E agora a declaração final. Jerusalém cometeu graves pecados, por isso tornou-se impura. Todos os que a honravam agora a desprezam. Bem, por que choramos? Muitas vezes choramos porque fizemos coisas erradas. Então aguentamos as consequências. Quando isso acontece, não adianta reclamar. Não adianta culpar Deus, o mundo, nem o vizinho. A questão é corrigir-se. E novamente, Lamentações, agora no capítulo 3, nos versículos 39 e 40, nos ajuda. Diz Lamentações 3, 39 e 40. Como pode um homem reclamar quando é punido por seus pecados? Examinemos e coloquemos à prova os nossos caminhos e depois voltemos ao Senhor. Se o nosso choro, a nossa frustração é por causa de nossos erros, o que a Bíblia diz é o seguinte: consertem a sua vida. Ponha a sua vida em ordem. Arrependam-se dos seus pecados. Não culpe a ninguém. Todos nós temos a síndrome de Adão. A mulher que tu me deste. Há sempre alguém para culpar. Mas esta é a declaração: por que o homem culpado se queixa quando recebe a paga dos seus erros? Queixe-se de si próprio. Arrependa-se. Esta é uma das razões pelas quais nós choramos, por causa de nossos erros. Há uma segunda. Nós choramos por causa da maldade humana. Davi chorou por causa de Saul. Ele tinha um respeito enorme por Saul. Ele chamava Saul de ungido do Senhor. E por 7 anos Saul teve um exército nos seus calcanhares tentando matá-lo. Alguns dos salmos mais compungentes de Davi são esses em que ele chora a perseguição que Saul lhe faz. Quem nunca se desapontou com alguém? Quem nunca honrou, respeitou
e até amou uma pessoa que depois a apunhalou. A maldade humana. Ele era inocente, ele não fez nada. Um dia as mulheres cantaram, porque ele voltou de uma batalha onde foi servir a Saul. Aí as mulheres cantaram: Saul feriu a 1000, Davi feriu a 10.000. E Saul, então, a partir daí, desejou matar a Davi. Davi enfrentou o ódio da última pessoa que poderia odiá-lo. Seu próprio filho, Absalão. O filho tentou matá-lo. O mais constrangedor é que quando Davi colocou o nome do filho de Absalão, foi com algum propósito. Absalão é um nome muito bonito. Absalom, pai da paz. Esse não era pai da paz coisa nenhuma. Tentou matar o pai. Matou um irmão. Fratricida e quase parricida. E como Davi também sofreu, chorando a maldade de Absalão. Há pessoas cujo prazer é o mal. Provavelmente cada um de nós já topou com uma delas, no trabalho, na fábrica, no escritório, no colégio. Já foi prejudicado por alguém com o coração mais puro possível. Então nós choramos. Às vezes, esta terceira resposta, nós choramos por causa de doenças e problemas que nos escapam. Veja a situação de Jó. Jó 16, versículos 16 e 17. A história de Jó começa dizendo que ele era um homem íntegro, reto e temente a Deus. E assim encontramos este testemunho de Jó mais tarde em Jó 16, 16 e 17. Meu rosto está rubro de tanto eu chorar, e sombras densas circundam os meus olhos. Apesar de não haver violência em minhas mãos, e de ser pura a minha oração. Estava doente, diz o texto bíblico, de feridas da raiz do cabelo à sola dos pés, perder os filhos, perder os bens, perder a saúde, perder a respeitabilidade, e ficou com uma mulher buzinando no seu ouvido, dizendo: tu ainda retens a tua integridade, te mata. Deve ser horrível o sujeito valer mais para a mulher morto do que vivo. Mas aqui está ele. Meu rosto está vermelho de tanto que eu choro. E aqui eu já tenho sombras densas em volta dos meus olhos. Choramos por causa de nossos erros. Choramos por causa da maldade humana. Choramos por causa de enfermidades, dos problemas, da perda de alguém, perda da honra, perda da saúde. Todas estas coisas. Quando choramos, penduramos as nossas harpas. Harpas penduradas é sinal de frustração, de tristeza, de desânimo, perda de alegria. Quando a gente não quer ouvir nenhuma música. E muitos perdem, inclusive, a perspectiva de vida. Junto aos rios de Babilônia, nós nos sentamos. E nos salgueiros que lá havia, penduramos as nossas harpas. Nós entregamos os pontos. É esta a situação. Se tudo que o livro de Salmos tivesse fosse o Salmo 137, a situação seria bem difícil. Mas 70 anos depois, compõe-se o Salmo 126. A nossa boca encheu-se de risos e a nossa língua de cantos de alegria. Pararam de chorar. Agora a boca é sorridente. Agora eles cantam. Devem ter ido lá desdependurar as suas harpas e irem para casa tocando. Quando é que nós paramos de chorar? Pensamento positivo? Força? Não. Primeiro, quando Deus age. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião. Não foi poder político nos bastidores, não foi uma revolução que derrubou o poder babilônico, não foi uma conjunção de fatores políticos favoráveis, mas foi o Senhor. Deus agiu. É obra de Deus. Esta é uma das primeiras coisas que precisamos colocar no coração. Quando nós perdemos a alegria e penduramos as harpas, por nós mesmos, nós não encontramos ânimo.
De uma maneira misteriosa, Deus age. E Deus trabalha na vida daquele que chora, que está deprimido, e o levanta. Isso se chama, na teologia protestante, graça. Graça é a ação de Deus quando nós não podemos. Graça é a maneira de Deus trabalhar conosco quando nós estamos no fundo do poço. Graça é esta ação divina que levanta, que restaura e recupera. E esta ação divina se torna tão fantástica que até as pessoas lá fora acabam dizendo isto, como mostra o Salmo 126:3. Sim, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Até nas outras nações se dizia, o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Eles disseram, Deus fez coisas grandiosas por nós. E o povo lá fora, Deus fez coisas grandiosas por este povo. Ninguém pode se restaurar. Ninguém pode se levantar. Deus pode. Eles estavam cativos. Logo após o Salmo 137, antes do Salmo 126, aparece o texto de Isaías 41. Em Isaías 41 aparece um profeta pregando na Babilônia. O povo já está lá há 70 anos. Compôs o Salmo 137, pendurou a harpa. Aparece um profeta desconhecido. E este profeta então começa a pregar, consolai o meu povo, diz o Senhor. Falai brandamente a Jerusalém. Dizei-lhe que a sua malícia já está expiada, que já recebeu do Senhor em dobro a paga dos seus pecados. Eu preguei um sermão neste texto, 2 anos atrás aqui. É hora de fazer as malas. Eles estavam no cativeiro. Era hora de voltar para casa. Estavam cativos até que Deus interveio. Isto se chama graça. Ele permite a provação, ele permite o sofrimento. Palavras do apóstolo Paulo. Fiel é Deus, que não deixará que sejais tentados acima do que podeis suportar. Antes, com a tentação, dará também o meio de saída para que possais suportar. Ao momento em que Deus age. Devemos dar graças a Deus pelos momentos em que nós choramos, porque nos momentos em que nós choramos é que Deus age. Porque quando estamos rindo, nós não lembramos de Deus. Quando as coisas vão bem, a tendência é levarmos a nossa própria vida. Mas nos momentos de queda, de desânimo e de depressão, nesses momentos Deus age. Como disse um teólogo do passado, as extremidades do homem são as oportunidades de Deus. Quando não podemos, a coisa está lá no extremo, é hora de Deus agir. Quando nós paramos de chorar? Quando deixamos Deus agir na nossa vida. Esta é a primeira resposta. Há uma segunda. Quando entendemos que as lágrimas são semente de alegria. Parece paradoxal e não é mera poesia. Está aqui no versículo 5. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Isso é estranho, mas é verídico. Porque nesta hora é que nós dependemos de Deus. É preciso muitas vezes que Deus quebrante a pessoa para que ela aprenda. É impressionante como a arrogância espiritual. É impressionante como há pessoas que são mais realistas do que o rei. E parece que são mais divinas do que Deus. Sem querer ser sarcástico, há pessoas que parecem candidatas a serem a 4ª pessoa da Trindade. Elas sabem tudo, elas têm resposta para tudo sacam um versículo bíblico, elas sempre estão certas. São duras. Tem um coração empedernido. Lembram de Nabucodonosor, como ele se orgulhou? Foi preciso que Deus o humilhasse e ele viesse a sofrer de uma doença chamada licantropia, portando-se como um animal. Aí, num raro momento de lucidez, é que ele reconheceu que Deus era grande e se arrependeu, e Deus o restaurou. Nessas horas nós dependemos de Deus. E eles fizeram um pedido, o pedido está aqui, no Salmo 126:4. Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. São rios intermitentes,
que secam na época da ausência de chuva. Não vou falar do Amazonas, dos rios do Amazonas, não, prometo. Mas aqueles rios que, quando chega o tempo de verão, se secam. Aí vem as chuvas, vem o degelo do Hermon, então os rios se enchiam e eram restaurados. Esta foi a oração deles: Senhor, nós estamos secos, restaura-nos. É deserto, é estio, é sequidão na nossa vida. São essas orações que partem lá do fundo da alma que nós fazemos. É a hora de confessar e é a hora de pedir. E Deus socorreu. Quando paramos de chorar? Quando Deus age e quando deixamos agir. Quando entendemos que as nossas lágrimas são semente de alegria. Um coração contrito não desprezarás a Deus. Deus vê o coração que chora. Deus vê a alma que sofre. E Deus a socorre. E a terceira resposta, quando confiamos. Vejam o Salmo 131. Foi composto depois do 126, quando eles voltaram para casa. Agora aprenderam uma lição, deixaram de ser arrogantes. Vejam que beleza o Salmo 131. Senhor, o meu coração não é orgulhoso, e os meus olhos não são arrogantes. Não me envolvo com coisas grandiosas, nem maravilhosas demais para mim. De fato, acalmei e tranquilizei a minha alma. Sou como uma criança recém-amamentada por sua mãe. A minha alma é como essa criança. É aquela criança que acabou de mamar, a mamãe ainda bate nas costas para dar o seu arroto e vai dormir. É isso que ele diz. Eu sou como uma criança recém-amamentada por sua mãe. A minha alma é como essa criança. E agora a exortação para o povo. Põe a sua esperança no Senhor, ó Israel, desde agora e para sempre. Quando confiamos. Quando é que nós paramos de chorar? Quando se combinam a ação divina de graça, de misericórdia, de providência, e a ação humana de depender, de crer e de pedir. Quando há uma combinação, então paramos de chorar. Mas quais são as circunstâncias para esta combinação? Primeiro, Deus nunca deixa de ter graça. Deus nunca deixa de ser misericordioso. Nós é que nem sempre pedimos, que nem sempre confessamos e nem sempre esperamos socorro. Mas quando nos arrependemos e nos entregamos a Deus, Ele age com base na sua graça. Quero lhe fazer uma pergunta. Por algum motivo você está chorando? Talvez não haja lágrimas rolando pelo rosto, mas há um nó na garganta. Talvez haja uma profunda inquietação lá dentro. Uma sensação de insegurança e de medo, às vezes revolta ou frustração. Deus falhou, Deus não está me abençoando, Deus não está cuidando de mim, seja o que for. Quero lhe pedir que me acompanhe um pouquinho ao Evangelho de João, no capítulo 20, no versículo 15. A primeira parte, palavra de Jesus para uma mulher que estava chorando. Então diz João 20, 15. Mulher, por que você está chorando? Quem você está procurando? Ah, Maria, por que é que você está chorando? Ela, pensando que ele fosse o jardineiro, disse: se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Por que é que Maria chorava? Porque estava confundindo Jesus com jardineiro. Jardineiro é um termo bonito, com coveiro. É que o cemitério era um jardim. Ela não estava vendo o símbolo da vida, o Cristo ressuscitado. Ela estava vendo o símbolo da morte, o coveiro. Coveiro é uma profissão tão decente quanto a minha ou quanto a sua. Mas convenhamos, é a última profissão de cujos serviços desejamos dispor. Até dentista a gente aceita, mas coveiro não. Só em último caso e quando foge ao nosso controle. Mas quanto do nosso choro é porque nós não conseguimos ver a Jesus como Ele é.
deixamos de vê-lo como aquele que acalma o coração, deixamos de vê-lo como aquele que traz uma palavra de graça, de bondade e que transforma. E quando ele se revela, Maria, ela exclama em aramaico, Rabone, e agora para de chorar. A uma revelação dele, a lágrima cessa. O choro acaba. Mas juntemos de novo o Salmo 137, juntemos o Salmo 126 e voltemos a falar da boca sorridente. O que há na sua boca? Um zíper, uma boca fechada? Onde está a sua harpa? Pendurada no salgueiro? O que há no seu coração? Dor, mágoa, choro e ressentimento? Ou uma canção de alegria? Deus tem graça para mudar a sua vida e espera da sua parte um ato de fé, uma resposta sua à graça dele. E juntando a sua resposta com a ação dele, você também terá uma boca sorridente. Uma boca sorridente no lugar de uma boca fechada. Vamos adorar.